Capítulo 5, versículo 19, diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela alegria, pelo privilégio de podermos estar mais uma vez na Tua presença. Te suplicamos, Pai, fala, Senhor, aos nossos corações, como o Senhor tem feito desde o início. Continua falando, continua, ó Deus, operando nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo o que és, por tudo o que tem sido e por tudo o que continuarás sendo. No nome de Jesus, a igreja diz: amém. Nós vamos falar, irmãos, sobre um louvor pleno do Espírito e incessante. Um louvor pleno do Espírito e incessante. Paulo, ele, no versículo 18, nos dá um segredo. Ele vai mostrar que a plenitude do Espírito Santo deve ser uma experiência contínua na vida do crente. E é interessante que o verbo usado pelo apóstolo está no presente contínuo. Isso significa que devemos ser plenos do Espírito todo o tempo. Por que nós estamos falando da plenitude do Espírito? Porque estamos dizendo nesta noite que precisamos estar pleno. Pleno quer dizer transbordante, transbordando do Espírito Santo. Paulo vai mostrar que o resultado de um crente transbordante do Espírito Santo de Deus é um crente que louva continuamente, é um crente que tem um louvor incessante no coração, ou seja, ele louva a Deus em toda e qualquer circunstância. Não é fácil, irmãos, louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Não é fácil cantar louvores a Deus em toda e qualquer circunstância. Somente quando estamos transbordando pleno do Espírito Santo de Deus, e este Espírito de Deus que se move em nós, assume o controle da nossa vida, é desta maneira que de fato e de verdade podemos sim louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Por que eu estou dizendo isto? Porque é fácil louvar a Deus quando tudo vai bem. É fácil louvar a Deus quando a despensa está cheia. É fácil louvar a Deus quando todos na nossa casa estão bem, estão com saúde, quando as coisas estão acontecendo exatamente como a nossa agenda havia determinado. Mas não é fácil louvar a Deus quando as coisas começam a acontecer contrário àquilo que nós planejávamos ou esperávamos. É aí que Paulo vai dizer que um crente transbordante, pleno do Espírito, ele é capaz de falar entre os irmãos com salmos e hinos. Ele é capaz de dizer e cantar: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele é capaz de cantar o salmo e dizer: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é capaz de dizer: ora, se não fosse Israel, há muito que eu teria sido destruído. Mas é quando ele está transbordante e pleno do Espírito Santo é que ele é capaz de cantar, mesmo em meio a dias de trevas. Ele é capaz de cantar e louvar o nome do Senhor. O fato de termos sido usados por Deus ontem não nos garante que seremos usados hoje.
Precisamos depender de Deus todos os dias, andar com Deus todos os dias, louvar a Deus todos os dias, buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias, porque a plenitude do Espírito traz resultados gloriosos para a nossa vida. E um dos resultados é o louvor incessante. E o que é um louvor incessante? É um louvor que deve ser contínuo, um louvor que não cessa, que não sofre interrupção, que se faz presente constantemente, assíduo, constante e incansável. Este é um louvor incessante. Este louvor deve estar nos nossos lábios. Nós devemos sim louvar a Deus incessantemente, independente de qualquer situação, independente de qualquer problema, independente das adversidades, independente dos inimigos que se levantem contra nós. Nós devemos sim louvar a Deus a todo instante. Mas esse louvor também é pleno, porque é um louvor que vem como resposta da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, o salmista, no Salmo 34, versículo 1, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você já imaginou como o seu vizinho está olhando para você? Você já imaginou que você é observado no seu trabalho, é observado na escola, na faculdade, é observado na rua, é observado na sua casa? Quantos e quantos estão observando você? E quantos nesta hora estão contemplando e dizendo: olha, aquele irmão, aquela irmã são servos do Senhor, quantas lutas eles passam, quantas batalhas eles enfrentam, mas eu vejo eles, em vez de murmurar, em vez de reclamar, eles estão louvando a Deus, eles estão agradecendo a Deus, eles estão adorando a Deus, eles estão se prostrando diante de Deus. Meus amados irmãos, há uma conclamação dos céus nesta noite, a que você, neste momento, assuma um compromisso diante de Deus, de louvá-lo em qualquer circunstância. O salmista diz: do amanhecer até o ocaso eu louvarei o nome do Senhor. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 71, versículo 8, ele diz: os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Era assim que Davi fazia nos momentos de adversidades. Quantos momentos Davi viveu na caverna de Adulão, quantos momentos ele viveu ali, mas nós podemos ver que, como resposta do sofrimento, das perseguições, das lutas que Davi enfrentou, lindos e maravilhosos salmos ele escreveu como inspiração no momento e nas nuvens escuras. Deus pode te usar nos momentos difíceis da vida. Deus pode te usar na adversidade. Deus pode te usar no sofrimento. Deus pode te usar quando tudo na tua casa não estiver bem. Deus pode te usar e Ele vai te usar no nome do Senhor Jesus. O que nós podemos então nesta noite dizer? Que um louvor pleno e incessante é a expressão de um crente pleno do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, somente um crente pleno do Espírito Santo é consciente de que foi feito por Deus para louvá-lo. Deus te criou para o louvor da sua glória. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez Adão e Eva para que a sua glória se tornasse visível na terra, para que por meio deles o seu nome fosse glorificado. Quando Deus escolheu Abraão para que por meio de Abraão o seu nome fosse glorificado. Quando Deus escolheu uma nação, Deus escolheu a nação de Israel, para que por meio da nação de Israel o seu nome fosse glorificado. Mas a nação de Israel não entendeu o propósito de Deus. Mas nesta noite eu quero dizer para você: Deus te escolheu, Deus te colocou aqui nesta noite, neste lugar, para que por meio da sua vida o seu nome seja glorificado.
o único Deus, o Pai de quem tudo procede e para quem nós somos feitos, diz Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios. A Bíblia ordena que todas as criaturas vivas louvem ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. A palavra hebraica para louvar é yadar, que significa louvar, agradecer ou confessar. A segunda palavra, muitas vezes traduzida como louvor no Antigo Testamento, é zamar, que significa cantar louvores. Uma terceira palavra traduzida como louvor é halal, a raiz de aleluia, que significa louvar, honrar ou elogiar. Todos os três termos contêm a ideia de dar graças e honrar aquele que é digno de toda honra, de toda majestade, de todo louvor e de toda adoração. Ao Deus eterno e imortal, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Amém. Mas em segundo lugar, somente um crente pleno do Espírito é capaz de louvar a Deus pelo que Ele é. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele mesmo é. Dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz, do que Ele é. Participa da bem-aventurança dos corações puros que o amam na fé antes de verem a glória de Deus. Por ela, o Espírito se associa ao nosso Espírito para testar que somos filhos de Deus, dando testemunho ao Filho único, em quem somos adotados, por quem glorificamos o Pai. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele a quem a sua forma é o termo final. Ou seja, Deus é o final, Deus é o objeto da nossa adoração, Deus é o objeto do nosso louvor. Por isso nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele possa fazer, mas claro que também devemos louvar pelo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é. E eu gostaria de trazer aqui Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A grande aposta de Satanás aqui era mostrar para Deus que o homem o adorava não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele podia dar. Por isso, o texto de Jó mostra que na virada do dia, chegando Satanás à sua presença, Deus chega para ele e diz: Vês o meu servo Jó, homem justo, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás chega para o Senhor e diz: Olha, se tu tirares os bens de Jó e tudo aquilo que ele possui, certamente que ele blasfemará contra ti. E então Deus, autorizando, Satanás foi e tirou todos os bens de Jó. E Jó perdeu os seus bens. Jó também perdeu seus 10 filhos. Mas o texto diz que em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Então Satanás volta novamente à presença do Senhor. E o Senhor então diz para ele: Vês o meu servo Jó, homem justo, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás disse: Tudo o homem dará por sua vida. Então Deus autorizou. Satanás então foi, tocou em Jó. E o texto diz que desde o alto da cabeça até a planta do pé, era só chagas na vida de Jó. Eram só feridas na vida de Jó. Mas o texto diz que mesmo em meio às perdas que ele sofreu, as feridas do seu corpo, o texto diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra, adorou ao Senhor e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, o texto diz: Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Jó mostra para Satanás, Deus mostra para Satanás que o homem é capaz sim de adorar a Deus, não por aquilo que Deus possa fazer, mas por aquilo que Ele é. Sim, de fato, irmãos, e de verdade, nós podemos adorar a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Deus digno de louvor, Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra. Nós podemos, de fato, cantar e louvar aquilo que Deus é. Como diz o hino, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Nós podemos sim cantar, quão grande é o meu Deus. Nós podemos sim cantar, grandioso é o Senhor. Podemos sim, porque para isso fomos criados. E nós louvamos sim a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é Senhor. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O salmista no Salmo 50, versículo 23, ele diz: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Mas em terceiro lugar, somente um crente pleno do Espírito Santo tem a certeza de que por meio do louvor terá alívio no fardo. Eu não sei qual é o seu fardo. Eu não sei que tipo de luta você tem enfrentado na sua casa. Mas eu sei das lutas que nós enfrentamos, não é? Dos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 17, ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Fortaleceu a Paulo de quê? Das tribulações. Fortaleceu a Paulo de quê? Das perseguições. Fortaleceu a Paulo de quê? Das enfermidades. Fortaleceu a Paulo de quê? Das lutas e das dificuldades do ministério. Deus esteve sempre ao lado de Paulo, por isso Paulo escreve e diz: mas o Senhor esteve sempre ao meu lado e me fortaleceu. Ou seja, somente um crente pleno do Espírito Santo tem a certeza de que por meio do louvor terá alívio no fardo. Por quê? Porque o crente pleno do Espírito, ele sabe que Deus não desampara, ele sabe que Deus não deixa, ele sabe que Deus está presente em todo momento e a toda hora na nossa vida, irmãos. Seja qual for a situação que estejamos vivendo, Deus está conosco, Deus está na nossa casa, Deus está no nosso lar, Deus está na nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Isaías capítulo 61, versículo 3, ele diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Deus está presente, irmãos, e Ele transforma sim a nossa tristeza em alegria. Ele transforma sim coloca em nós vestes de louvor e tira o espírito angustiado e coloca em nós um cântico de louvor ao nosso Deus. Existe um louvor que diz: sou feliz com Jesus. E é interessante que o autor diz: quem ouve as palavras citadas acima,
Muitas vezes não conhece a história de quem a escreveu. Esse lindo hino de conforto foi escrito num momento extremamente difícil da vida de Honoratio Gates, em 1829. A década de 1870 proporcionou um grande trauma na vida de Honoratio. Ou seja, durante a travessia do Atlântico, as suas 4 filhas morreram em uma colisão com outro navio. A sua esposa escreve um bilhete para ele que diz o seguinte: salva sozinha. Em outras palavras, nossas filhas morreram, as 4 morreram, apenas eu escapei. Várias semanas mais tarde, o próprio Honoratio, ele passou perto do local onde suas filhas haviam morrido. O Espírito Santo, então, o inspirou a escrever estas palavras. Elas falam da eterna esperança que todos os crentes possuem, ainda que a dor e a tristeza sejam constantes aqui na terra. É inimaginável a dor que Honoratio e sua esposa enfrentaram diante de tais acontecimentos. O que os consolaram foi saber que pouco antes da viagem para a Europa, as crianças haviam aceitado a Jesus como Salvador. Toda vez que passamos por dificuldades, cantemos este hino. E este hino diz assim: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Foram estas palavras que o Espírito Santo colocou na vida de Honoratio no momento em que ele estava passando no mesmo local em que suas filhas morreram. Meus amados irmãos, é no momento de dor, é no momento de luta que Deus coloca nos nossos lábios palavras inspiradas pelo seu Espírito Santo. Em quarto lugar, somente um crente pleno do Espírito Santo é capaz de crer que, enquanto louva a Deus, Deus tem o poder de transformar temor em fervor, nos aproximando mais e mais dele. Somente um crente pleno do Espírito é capaz de crer que, enquanto louva, Deus tem o poder de transformar temor em fervor, nos aproximando mais e mais dele. É impossível louvar a Deus e permanecer desanimado. O salmista no Salmo 42, versículo 5 diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Enquanto houver um ainda, nós estamos louvando o nome do Senhor. Na luta, nós estamos louvando o nome do Senhor. Na batalha, nós estamos louvando o nome do Senhor. No sofrimento, nós estamos louvando o nome do Senhor, porque a Ele pertence a glória, o louvor e a exaltação. Quando louvamos a Deus, a nossa fé se torna mais forte. Salmo 57, versículo 7 diz: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores ao teu nome. Ou seja, somente o crente pleno do Espírito é capaz de crer, de fato, que enquanto louva a Deus, Deus tem o poder de transformar temor em fervor. Deus tem o poder de transformar o teu medo, a tua angústia em fervor. Deus tem poder de transformar a tua tristeza em alegria. O salmista diz no Salmo 128, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Sim, transformar temor em fervor. Mais perto, meu Deus, de ti. É um hino tradicional protestante do século XIX, escrito por Sarah Flower Adams, vagamente baseado em Gênesis capítulo 28, versículo 11 a 19. Ela vai se basear nesse texto, e diz o texto: e chegou a um lugar onde passou a noite.
porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ela pega este texto porque é exatamente neste momento em que Jacó está mais angustiado na sua vida, em que a tristeza, a angústia e a decepção tomou conta do seu coração. Jacó está fugindo de casa, um conflito familiar em que ele mentiu para o seu irmão. O seu pai agora estava entristecido. Ele agora tem que sair correndo para que o seu irmão não o mate. E é neste momento de tristeza, de angústia, que Jacó deita a sua cabeça numa pedra ali. E Deus mostra a Jacó este sonho. Uma escada onde os anjos desciam e subiam. E é exatamente com base nessa tristeza que Jacó está enfrentando que esta nossa amada irmã escreve este hino que é tão cantado entre nós. E que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti. São nesses momentos, irmãos, em que Deus chega e nos agracia com a sua presença, renovando as nossas forças, nos dando vigor, falando para nós aquelas belas e lindas palavras: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, sou eu que te ajudo, sou eu que te esforço, sou eu que te sustento, sou eu que te dou a direção, sou eu que te dou a provisão. Oh, como é maravilhoso ouvir a voz meiga do Senhor Jesus Cristo nos fortalecendo e nos renovando. Esta canção é a mais famosa, pois supostamente foi tocada pelos violinistas no filme Titanic. Em terceiro lugar, somente o crente pleno do Espírito Santo crer que Deus é poderoso para inspirar canções de louvor, mesmo nas noites mais escuras. E aqui eu trago o texto do apóstolo Paulo, que está lá em Atos capítulo 16, que diz assim, e eu gostaria de ler com os irmãos Atos capítulo 16, diz assim o texto a partir diz assim, a partir do 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados. E logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estão todos aqui. No momento mais escuro da vida, Deus coloca nos nossos lábios um cântico de louvor. Paulo estava ali preso, irmãos, acorrentados num toco. Tanto os seus pés quanto as suas mãos estavam acorrentadas, ele estava encurvado ali. Tinha sido açoitado, tinham levado chicotadas, estavam sangrando. Estavam ali encurvados e já era meia-noite. E mesmo naquela situação de dor, de angústia, Paulo e Silas foi capaz de abrir os lábios e de louvar o nome do Senhor. E o texto diz que eles louvavam a Deus e os presos escutavam. E Deus, ele opera no meio do louvor. Deus opera no meio do louvor. Quando nós analisamos, irmãos, este quadro aqui, eu fico imaginando como a igreja
de Filipos foi agraciada. A primeira convertida da igreja de Filipos foi a irmã chamada Lídia, que vendia corante, e que foi ao encontro de Paulo ali à beira daquele riacho, enquanto Paulo orava, e ali ela se converteu. Depois, Paulo andando, uma jovem começou a acompanhar Paulo e dizer: eis o servo do Senhor, eis o servo do Senhor. E Paulo então depois de alguns dias incomodado, chega, repreende o espírito de adivinhação. Aquela jovem liberta, se converte e se torna uma segunda membro da igreja. Depois, aqui neste texto, o carcereiro se converte com toda a sua família e se torna membro da igreja de Filipos. Deus opera no meio do louvor. Quando você está cantando, seja nas noites mais escuras, seja nos momentos mais difíceis, Deus está operando através da tua vida. Deus está operando através do louvor que você está entoando. Portanto, não cesse de cantar, não cesse de louvar. Continue exaltando o nome do Senhor. Em quarto lugar, irmãos, o texto diz: mas Paulo e Silas, em vez de se renderem à murmuração, abriram os lábios para orar e cantar louvores a Deus. O louvor é um ato de confiança em Deus, apesar da adversidade. Seus corpos ficaram feridos e ensanguentados, mas eles louvaram. O louvor não vem das circunstâncias, mas vem de Deus, que está no trono das circunstâncias, no controle das circunstâncias. O louvor não vem de dentro, vem de cima. É Deus quem coloca nos nossos lábios um cântico de louvor. Seja exaltado o nome do Senhor. Em quarto lugar, somente o crente pleno do Espírito Santo é capaz de crer que por meio do louvor, Deus lhe concede a vitória na batalha. Era um domingo pela manhã, em 1904, o reverendo Walter Martin, pregador apreciado, frequentemente convidado para séries de conferências e pregações pelas igrejas, teve um convite na cidade de Nova York. A sua esposa Sibila, enferma e semi-inválida, e seu filho ainda menino, estavam com ele na cidade. De repente piorou consideravelmente o estado de saúde de sua esposa. Que fazer? Seria prudente deixá-la sozinha, somente com o menino? O pastor Martin pensou em comunicar à igreja que seria impossível, que seria necessário cancelar o compromisso. Quando estava pronto para fazer a ligação, ouviu a voz do filho: pai, se é a vontade de Deus que você vá pregar na igreja, ele não poderá tomar conta da minha mãe enquanto o senhor estiver ausente? O pastor Martin não fez a ligação. Aquela voz do seu filho afastou de repente todo o seu temor. Sim, Deus seria capaz de cuidar dela. A voz da sua esposa ajuntou-se à do menino: Deus cuidará de mim. O pastor Martin deixou a mulher e o filho aos cuidados de Deus e foi pregar. Houve muitas conversões. Sentia a mão de Deus abençoando-o poderosamente naquele dia. Chegando ao seu lar, qual a sua felicidade! O seu filho trazia na mão um envelope com uma poesia escrita no dorso com um título: Deus cuidará de ti. A pergunta que nosso filho fez e a simplicidade de sua fé me inspirou a estas estrofes. E explicou Sibila ao seu marido, também compartilhou as bênçãos que havia recebido. O pastor Martin, apanhando o poema, sentou-se ao órgão. Dentro em pouco estava composta a melodia. Este hino maravilhoso sobreviveu ao casal e até hoje nos conforta em cada angústia e cada tribulação. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, se não te deixará, Deus cuidará de ti. Sim, irmãos, Deus cuida de nós. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa,
Deus cuida da sua família. Se o seu filho está enfermo, Deus cuida dele. Se você está enferma, Deus cuida de você. Se seu lar está passando por problemas, saiba de uma coisa: Deus está cuidando de tudo. Em último lugar, somente um crente pleno do Espírito Santo crê que o louvor em ações de graças pode conduzir uma vida a Cristo. Atos 16, 26 e 31, nós acabamos de ler. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo a luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Somente um crente cheio, pleno do Espírito Santo, pode crer que o louvor em ação de graças ou em ações de graças pode sim conduzir uma vida a Cristo. Deus pode te usar, meu irmão, através do teu louvor. Deus pode sim te usar através do cântico para conduzir uma vida a Cristo. E aqui eu gostaria de terminar com o reverendo Robert Redicale. Robert Redicale nasceu em 8 de setembro de 1809, na Flórida, nos arredores de Glasgow, condado de Lamarck, na Escócia. Certa vez, Calley foi chamado para atender uma senhora pobre, de idade, que sofria uma cruel enfermidade. Ao examiná-la, ficou impressionado pelo espírito sereno com que enfrentava grande provação e sofrimento. Percebendo tamanha tranquilidade para uma pessoa com que via a morte aproximar-se. Ao terminar a consulta, quando ia retirar-se, ela pediu-lhe um favor de abrir o armário que ficava ao pé do leito e entregar-lhe um pão ali guardado e que lhe seria a refeição naquela hora. Ele o fez. Encontrou um pedaço de pão seco que depositou na mão da enferma. Ao receber o pedaço de pão, a senhora agradeceu ao doutor, fechou os seus olhos e deu graças a Deus pela comida e cantou louvores ao Senhor. Calley ficou profundamente abalado. Renunciou ao ateísmo, confessando a Cristo como seu Salvador e Senhor. Reconciliou-se com a igreja e foi admitida à comunhão de membros. Em 10 de maio de 1855, o casal desembarcou no Rio de Janeiro. Devido a não se adaptarem ao clima do Rio, assim como outras famílias europeias, decidiram residir em Petrópolis, Rio de Janeiro. Na tarde do domingo de 19 de agosto de 1855, a doutora Sarah Calley instalou a primeira classe dominical com 5 alunos. E ela contou a história de Jonas. E assim nasceu o congregacionalismo no Brasil, no ano de 1855, através do testemunho de uma senhora moribunda, que mesmo em meio à sua situação, louvava e exaltava o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Será que eu posso ser esta pessoa? Será que você pode ser esta pessoa? E em vez, irmãos, de no ano de 2018 murmurarmos, reclamarmos, abrirmos os nossos lábios e dizer: enche-me, Senhor, enche-me, Espírito. Eu quero usar os meus lábios para louvar o teu nome, independente de qualquer circunstância, irmãos, independente da adversidade, não importa a situação, Deus pode sim colocar nos teus lábios um hino de louvor, e eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Feche os seus olhos.